profissional. Eu vim mostrar um pouquinho para vocês da implementação prática. Também tenho a presença da nossa professora Maria do Rosário, 12º ano. Teve o privilégio de ter a professora conosco no 10º ano. Muito importante agradecer a presença. Nossa professora, especializada em enfermagem, licenciada em gestão de recursos humanos, mestre em comportamento organizacional, doutorado em gestão de serviços de saúde, pós-graduada em emergência e catástrofe, em higiene e segurança no trabalho e já foi membro da comissão de higiene hospitalar no Hospital de Santarém, entre 1990 e 2005. Currículo bonito. Contextualizando, é uma infecção hospitalar. Nenhuma infecção aparente e acaba por contrair uma infecção durante os cuidados prestados, seja em âmbito hospitalar ou não. No caso que nós vamos falar hoje, é em âmbito hospitalar. É popularmente conhecido tanto como infecção hospitalar, como infecção nosocomial ou infecção associada aos cuidados de saúde. Infelizmente, representa um grave problema no âmbito da saúde devido à grande mobilidade. Essas infecções, normalmente contraídas em hospitais, acabam por se agravar muito rápido e, às vezes, o caso pode ser irreversível. Portanto, eu escolhi esse tema para que a gente consiga ter atenção, termos a empatia para nos tornarmos eficientes profissionais de saúde. As infecções se propagam através de contato direto, seja através do doente com superfícies infectadas ou não desinfetadas, através do contato do profissional de saúde com a pessoa, ou até mesmo através de processos em que eles passam, seja com catéteres, por ventilação, numa cirurgia, um pós-cirúrgico, uma intubação. Tudo que é caso que a pessoa tenha contato com algo que esteja infectado, ou a pessoa esteja vulnerável demais, e as coisas não estejam certamente como devem estar, essa pessoa pode vir a contrair uma infecção. Por instrumentos e dispositivos médicos contaminados, seja no bloco operatório, como eu já tinha referido, ou até mesmo no cuidado que ela está tendo durante o internamento. Em ambiente não desinfetado, seja através, quando a pessoa está muito vulnerável, mesmo através de um ambiente por gotículas, a pessoa pode estar vindo contrair uma infecção. Exemplos em ambiente hospitalar, como por exemplo a avaliação. O 10º ano ainda não faz estágio. Não. Então, ano que vem, para quem for para o âmbito hospitalar, vocês vão ver que vocês podem auxiliar muito no contexto hospitalar e vão auxiliar muito com a avaliação, internamento e urgências é bem comum. Então, quem for ver vai ver que a gente tem muito contato. Então, é muito importante que a gente tenha aquele cuidado redobrado de não encostar, de ter sem luva esterilizada, de não encostar no tubo. Porque o que pode acontecer? Aquilo vai direto para a uretra da pessoa. Depois, se você encosta e contamina aquilo, você pode fazer com que a pessoa venha contrair uma infecção hospitalar. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado redobrado, tanto de fazer a correta higienização das mãos, quanto de ter um cuidado disso. Não tem luva esterilizada, que normalmente nesses casos, só quem faz uso da luva esterilizada é os enfermeiros. Entretanto, a gente está ali auxiliando eles, entregando o que eles precisam, justamente para não estar pegando as coisas com o risco de contaminar aquilo que eles estão fazendo. Então, é importante que a gente tenha muita atenção nesse tipo de coisa que nós estamos a ter contato com coisas estéreis, coisas que vão entrar em contato com a pele ou dentro mesmo do organismo do doente, para que a gente não venha fazer justamente uma contaminação cruzada. Para que através daquilo que eu peguei não vai entrar em contato com o doente e acabar, por aquilo que não era para contaminar, acabar contaminando. Como fatores de risco, podem ser tanto como dispositivos invasíveis, que eu já havia referido, catéteres, ventiladores, intubação, como procedimentos cirúrgicos invasivos, os pacientes de comorbidade ou imunossupressão, ou seja, um paciente que já possui uma diabetes, um problema cardíaco, já vão estar lá com um caso mais debilitado e acabam por depois contrair uma infecção. Essas pessoas são mais vulneráveis para depois acabar agravando esse caso. Pessoas de imunossupressão já não têm um estado de imunidade bom, o organismo dessa pessoa já não é bom o suficiente para combater as coisas que precisa combater. Então, esses dois casos são mais vulneráveis do que os outros casos mais comuns no hospital. Um hospital tem muito tipo de pessoas mais vulneráveis a pessoas menos vulneráveis. Entretanto, todas são vulneráveis, tem apenas o risco de uma contaminação maior ou uma contaminação menor, onde acabar esse caso, se agravando a pessoa vir a perder a vida. Portanto, é muito importante que a gente tenha atenção com a contaminação. Higiene inadequada das mãos pelo profissional de saúde, sempre que possível, lavar as mãos, se não possível, a higienização com o álcool.
antes de ter o contato com o doente e depois de ter o contato com o doente. É importante que a gente tenha essa atenção. Uso excessivo e indiscriminado de antibióticos que promovem a resistência bacteriana. Em casos em que tem uma descrição má de remédio que a pessoa faz ou em excesso aquela medicação, ou muitas vezes mais do que o tempo que é suposto, o corpo da pessoa pode criar uma resistência àquela medicação, o que depois pode acabar deixando ela vulnerável para contrair uma infecção. Portanto, é importante também a gente ter atenção à medicação daquela pessoa. Mesmo que o técnico auxiliar de saúde não tenha o papel de medicar a pessoa, nós temos a importância de estar atento à medicação que aquela pessoa faz. As principais falhas, tanto dos técnicos auxiliares de saúde quanto dos profissionais de saúde em geral no hospital, é sempre do uso incorreto dos equipamentos de proteção individual. Mesmo com a rotina, está cheio, tem muita gente, normalmente, infelizmente, hoje em dia a realidade dos hospitais é que nós temos poucos profissionais de saúde para uma grande quantidade de pessoas no hospital. Então acaba que os profissionais, os técnicos, auxiliares de saúde, acabam muitas vezes por ficar sobrecarregados e deixam de fato de fazer aquilo que é importante. Muito importante, sempre que a gente, principalmente, o risco de, quando a gente vai ter, por exemplo, trocar um lixo de saco branco, temos o risco de entrar em contato com fluidos orgânicos. Importante que a gente não se deixe levar pela rotina, pela urgência, pela correria, e colocar sempre luvas, sempre que precise, usar máscara, usar dentais. É muito importante que a gente, porque as infecções hospitalares não tratam apenas dos utentes. Quem está no ambiente hospitalar corre o risco de apanhar uma infecção. Portanto, nós não estamos lá apenas para cuidar dos utentes. É importante que a gente cuide da gente também, porque a gente não consegue cuidar do próximo sem cuidar da gente. Então é importante a gente fazer essa prevenção, não só para eles, mas também para a gente. Então é importante o uso dos equipamentos de proteção individual. Como eu já tinha referido, a falta de lavagem correta das mãos, não só da lavagem, como eu já referi, da correria, é importante também sempre. Tem sempre dispensas de álcool em gel no hospital, também ter um pequenininho com a gente, porque é importante a na correria, se não der tempo de bater, está ali com a colher no bolso, fazer a higienização das mãos. Se não der para fazer a higienização, fazer a desinfecção das mãos também é muito importante. A desinfecção inadequada dos materiais, às vezes a gente já tira e acaba por passar batido, e ou não faz a higienização correta, ou caso a pessoa nem faz a higienização. Então é muito importante a gente ter atenção a cada processo, desde o tempo preciso para fazer a preparação para a desinfecção daquele equipamento. Importante a gente saber também quanto tempo aquele material pode ficar ou não dentro daquela solução para fazer a desinfecção e quanto tempo depois a gente tem que tirar, prestar atenção na correta secagem, no correto armazenamento. E a desinfecção ela tem um prazo de validade de acordo com cada material. Então é importante que a gente saiba a validade de cada desinfecção e o tempo em que cada material precisa para ser corretamente desinfetado. O desconhecimento dos protocolos, como eu já referi agora, é importante que a gente saiba cada protocolo para que a gente consiga manter de acordo como é necessário, para que a gente não ponha nada nem ninguém em risco. A importância da higiene, como eu já referi também, não protege apenas os doentes, mas protege também o profissional. E assim a gente consegue evitar contaminações indesejáveis. Quanto à prevenção e o controle, como eu já referi, a importância da higienização das mãos, uma coisa que é tão simples, mas que acaba por ser a área mais importante para a gente prevenir essas infecções, visto que a gente toca em tudo e em todos, mesmo com as luvas, é importante, porque a gente toca numa maçaneta, a gente toca em um material que já foi infectado, nós tocamos num doente que está doente, é importante que a gente faça a higienização desse doente antes de tocar em outro doente, porque você não sabe o quão grave está a infecção daquela outra pessoa e o quão vulnerável está a próxima pessoa que você vai tocar. Então é muito importante que a gente tenha atenção mesmo nessa coisa que às vezes é tão simples, nós consideramos tão banal, é a coisa que é mais importante e infelizmente é a área em que a gente mais acaba por contaminar outras pessoas e acabar por abranger o que depois pode acabar vindo ser algo péssimo, não infelizmente não para a gente, mas para as pessoas próximas daquela pessoa que podem acabar vindo a óbito por causa de uma coisa tão simples que nós podíamos ter evitado. O uso inadequado de equipamentos de proteção individual, importante a gente utilizar em cada processo que a gente for fazer, como por exemplo na organização. Muito importante usar luvas no meu caso. Eu gostava também de usar máscara, porque depois a gente está falando, a gente está tendo contato, evitar que caia gotículas em cima daquela pessoa, daquele processo que nós estamos fazendo. Trocar os sacos, é importante colocar um avental, porque você não sabe
outro processo. É importante colocar a luz também, os óculos também, porque você não sabe se a ferida daquela pessoa não se pica em você. Então é importante a gente ter atenção a cada processo que a gente vai fazer, os equipamentos que a gente deve usar para não deixar falhar em nada. O isolamento de pacientes quando necessário, apesar de não ser uma decisão nossa, é importante que a gente opine, porque no hospital nós não somos só uma equipe, nós somos uma família. Então é importante que tenha essa relação de comunicação para que quando a gente puder opinar, dar o conselho de que achamos importante, porque somos nós quem temos mais contatos, basicamente, com as pessoas que estão no internamento, por exemplo.